E o São Paulo perdeu seu principal jogador até a Copa do Mundo. Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular e vai precisar de 4 a 6 semanas de recuperação. Diante desse cenário, dá para imaginar que ele só esteja à disposição do técnico Roger Machado assim que o Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá terminar, se é que o Roger Machado seguirá até lá. Lesão importante sofrida na vitória por 2 a 0 contra o O'Higgins nessa terça-feira. Aí vale a lembrança de que muita gente contestou a escalação de força máxima em um jogo da Sul-Americana depois de o São Paulo já ter vencido a partida de ida contra o Boston River. Roger Machado, pressionado, optou por escalar força máxima e vai ficar sem seu jogador durante 13 partidas. Confrontos contra o Vasco fora, Juventude em casa, Mirassol em casa, Milionários fora, Bahia em casa, O'Higgins fora, Corinthians fora, Juventude fora, Fluminense fora, Milionários em casa, Botafogo em casa, Boston River em casa e Remo fora de casa. Vale a lembrança de que esses 13 jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Sul-Americana. O que você acha desse desfalque? Só mais uma consideração importante, essa é a primeira lesão muscular que o São Paulo sofre na atual temporada. E número extremamente importante para um São Paulo que nos últimos anos sempre liderou as estatísticas dos clubes com mais jogadores machucados. Houve uma série de mudanças no fim do ano passado, de metodologia, equipamentos e também de profissionais. Importante registrar que essas mudanças foram comandadas por Márcio Carlomagno, CEO que acabou sendo demitido logo nas primeiras semanas de Harry Macis como presidente. Calha agora do São Paulo se interessar pelo Alexander Barbosa, zagueiro de argentino de 1,93 m, que joga no Botafogo e em 8 jogos fez 2 gols, uma assistência, fez 2 assistências e fez 1 gol. Ele tá participando ativamente de gols, é um xerifão assim muito interessante, um cara que não passa ali no São Paulo como um cara calado, um cara que tudo bem, cheguei, vou fazer o meu aqui, igual o Tolói tem feito, igual o Dória, passa caladinho, não. O Barbosa é um excelente jogador. Chegando no time igual o São Paulo hoje, pode vir para ser talvez o melhor zagueiro do São Paulo agora. O que tá rolando? O São Paulo, segundo informações que vieram até da TNT, o São Paulo realmente tem sondagem e interesse no jogador Alexander Barbosa. O São Paulo não quer desembolsar uma grana, mas ele tá com o contrato acabando. Então seria de graça, jogador livre. O São Paulo assinando um pré-contrato com o Barbosa daqui 1 mês e meio, e aí o jogador ficando livre para vir pro São Paulo no final do ano de maneira gratuita. Claro que com a boa relação que o São Paulo tem com o Botafogo, pode fechar com o Barbosa e conjunto com o Botafogo e falou: deixa eu assinar o pré-contrato, você me libera o cara daqui, eu pego mais um jogadorzinho dali, tudo pode acontecer. O que tá pegando é que o São Paulo tem agora o Arboleda, que virou um problema. O São Paulo, a princípio, falou que não liberaria o Arboleda fácil. Falou, não vou liberar nada, vou colocar uma multa de 100 milhões de euros. Então, se o Arboleda não pagar, que claro que ele não vai pagar, o próximo time que contratá-lo tem que vir pagar como um contratante aí, vai ter que pagar pro São Paulo. Devedor solidário, salvo engano é o termo técnico ali com a FIFA. E o São Paulo colocou aí a questão de 100 milhões de euros. O Arboleda veio pro São Paulo e pediu ali uma liberação toda tranquila, amigável e tal, mas o Arboleda não saiu do São Paulo como amigo. Então o São Paulo aceitou, em algumas condições que não foram vazadas ainda, liberar o Arboleda sim, e quando o São Paulo tentou avançar com o Arboleda, a informação que eu tive é que o Arboleda pegou o telefone, desligou na cara e falou, não atendo mais o São Paulo, e fugiu. Não atendeu mais o tricolor paulista. Então o São Paulo volta para estaca zero na negociação com a Arboleda e coloca um lance de tolerância zero. Não tolera mais negociar com a Arboleda, agora o papo é, me pague a multa e acabou, você pode seguir teu caminho. O Arboleda, claro que não vai pagar, ele fica sendo um problema pro São Paulo. E o São Paulo não pode perder o jogador de graça. Então o São Paulo tem ali o Arboleda querendo ir para o Vasco, aparentemente, com o Renato Gaúcho querendo levar o jogador para lá, o Renato Gaúcho que sempre demonstrou interesse no Arboleda, e agora nós temos o Arboleda não só podendo ir para o Vasco e render um jogador, uma grana para o São Paulo, mas também para o Botafogo, onde Alexander Barbosa joga lá ainda e seria esse entrando como uma luva no time do São Paulo. É ou não é? Gostaria do Alexander Barbosa por aqui? Era o que eu mais queria, sinceramente, hoje em dia, viu? Porque Tolói, infelizmente, não dá. É ou não é? Pode ir pro São Paulo. A expectativa do Marcos Antônio, sim, de lesão um pouco mais grave. Eu conversei com algumas pessoas do São Paulo agora. Ele vai fazer exames agora no início da tarde. Por enquanto, São Paulo ainda não tem um diagnóstico, mas o que eu escutei é que sim, existe um pessimismo grande aí por uma lesão muscular. Ninguém me disse isso, mas eu estou inferindo, pelo que eu estou ouvindo das pessoas, que pode vir uma lesão de grau 2. Uma lesão de grau 2
ou de grau 1, a depender da evolução, né? Aliás, da gravidade do problema. Mas se for uma lesão de grau 2, a tendência é de até 6 semanas fora. Isso é um caso muito grave, tá? Não acho que vai chegar nisso, mas acho que a tendência aí do Marcos Antônio ficar de 2 a 3 semanas fora, 2 a 4 semanas fora. O Arboleda, se bobear, fica mais que isso, né? Mas eu sei que o Marcos Antônio fica aí essas próximas partidas fora de ação do São Paulo. Vamos ver, o São Paulo tem partidas importantes pela Copa do Brasil também, né? Contra o Juventude. Vamos ver se pelo menos pro jogo de volta ele teria condição de atuar. É importante, né, Valentim? Agora, ontem, essa vitória sobre o O'Higgins aí, com 2 belos gols, né? Luciano e o Arthur marcando o gol dele pelo São Paulo também. Primeiro gol dele. Não foi uma grande atuação, mas venceu, isso que valia, né? Tá 100% ali no grupo, com esses belos gols também. Mas, mais uma vez, tiveram vaias pro Roger Machado, né, Valentim? E deu para entender, assim, o porquê dessas vaias, como é que tá esse tom, esse termômetro da torcida do São Paulo, porque parece que a torcida, né, ela não dá uma trégua pro Roger, mesmo num dia em que o time sai vencedor, continua pegando aí no pé dele. Mais vaias pro Roger do que pra equipe do UOL, por exemplo, na Copa CS, porque até certo ponto... Mas não era pra gente falar de São Paulo? Mas existe uma concepção dentro do São Paulo que as críticas são exageradas. E é aquela coisa, o Roger já chegou com muita rejeição, né? Então, assim, a não ser que ele conquiste uma sequência absurda de vitórias, ele não vai ter muita tranquilidade, pelo menos essa avaliação que eu tenho. Agora, o que foi levantado para mim agora cedo, conversando com as fontes, é que o segundo gol é uma prova de que o time do Roger está, de fato, sendo bem treinado. E o segundo gol do São Paulo, de fato, é bem bonito. Eu até escutei que é um gol similar a outros gols de equipes do Roger. Então, as equipes do Roger fazem esse tipo de gols com certa recorrência. A gente até está conversando aqui na redação de entrar que a gente vai tentar puxar aí esses gols e tentar fazer uma matéria para amanhã, talvez. Enfim, mas fato é, o São Paulo jogou bem ontem até certo ponto, né? O primeiro tempo teve aquele momento lá de pressão, em que o São Paulo, contra um time paraguaio de pouca expressão, contra um time chileno, perdão, de pouca expressão, acabou sofrendo bastante em sua casa, mas houve uma concepção que o São Paulo, quando jogou bem, de fato apresentou um bom futebol. E vale lembrar, o São Paulo está tendo pouco tempo de treinamento, o São Paulo, claro, está tendo essa sequência absurda de jogos em pouco tempo, não só o São Paulo, né? Todas as equipes brasileiras praticamente estão jogando 3 competições, mas há uma concepção de que o trabalho do Roger vai precisar de tempo para evoluir. Até por isso a gente vem falando todo santo dia de que o São Paulo não deve mexer agora no cargo de técnico, independente do que aconteça aí nesses próximos jogos. A avaliação é deixar o Roger pelo menos tentar engrenar aí, tentar engatar uma boa sequência para aí sim começar a avaliar como está sendo o trabalho dele. Mas, fato é, no momento existe uma concepção de que o time, até certo ponto, está ganhando um pouco de casca. O São Paulo não pretende mudar de técnico porque o presidente é o Arrimacis e não é o cara que monitora o placar eletrônico. Foi feio ontem, né, gente? Na hora de, eu não sei se todos vocês viram, mas na hora do anúncio da escalação, né, tem um LED ali na arquibancada que mostrou o nome do Crespo. Olha só que coisa. Depois a empresa se retratou, disse que foi um problema técnico ali, reiniciou o computador, enfim. Mas ficou chato pra caramba, né? Bem feio. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.